falar para você que nos assiste hoje, você que é pai, mãe, responsável, curioso, que gosta de compreender como ensinar da palavra de Deus para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, não é mesmo, professora Ana Paula? Isso mesmo. Esse podcast para criança, ele tem o objetivo, Giovana, de ensinar, de mostrar e trazer assuntos que estamos em alta, que tem em alta agora, para que você possa conhecer, aprender, talvez ter dicas de como você pode lidar no dia a dia aí com a sua criança, com quem você lida. E para isso, Giovana, a gente convidou 2 especialistas, né? E que são especialistas, gente? Quem é pai, mãe, já tem ali uma faculdade extra nesse assunto, né? Mas quem também estuda a respeito, conhece um pouquinho sobre o assunto, e sabe talvez nos dar dicas úteis para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Então, nós convidamos a professora Juliana, ela já está na rede educacional adventista há mais de 20 anos, conhece ali uma vasta multidão de alunos, né, Pro? E sabe lidar no dia a dia com essa questão, esse assunto que a gente nem falou qual é ainda, né? Também nós convidamos o pastor Robson, ele é líder da comunidade Moema e também apresentador da TV Novo Tempo. E eles estão aqui na qualidade de professora e de pastor, para que eles possam falar sobre esse assunto tão pertinente e tão atual. Mas qual é o assunto, Giovana? É o seu falar, Giovana. Nós vamos falar hoje, neste episódio, sobre educação positiva. Será que funciona? Vamos entender um pouquinho mais sobre ela, se realmente ela é efetiva na educação das nossas crianças e o equilíbrio entre educação positiva e disciplina positiva e formativa. Vamos começar então. Professora Juliana, explica pra gente o que é a educação positiva. Vamos lá. Eu trouxe uma caixinha aqui com instrumento para você já entender o que é a educação positiva, a disciplina positiva, né? Vamos lá. Será que tem essa caixinha aqui? Fiquei curiosa. Pastor? Olha, eu acho que eu não conheço isso. O que é isso? Nós temos aqui, ó, Chave podemos de fenda, dizer né, que a gente? disciplina positiva é uma ferramenta. Sim. Né? Uma ferramenta. E quando alguma coisa não dá certo, uma coisa quebra, o que você faz? Você joga fora? Não, você tem Consertar, né? Você tem que consertar, você tem que restaurar, né, pastor? Exatamente. E é isso que a gente tem que pensar. A disciplina positiva, ela veio contribuir com a restauração da criança. Você não pode simplesmente falar assim, não serve mais, eu vou jogar fora. Você joga fora seu filho? Não. Você joga fora o seu aluno, seu adolescente? Não, você restaura ele. Então, eu acho que a disciplina positiva está muito próxima da Bíblia. E aí eu tenho aqui 4 princípios básicos que diz o que é disciplina positiva. E o primeiro princípio é assim de encher o coração. Esse daqui, ó. O que é isso, amores? Um Coração. O amor. Amor. Olha só, disciplina positiva. O primeiro princípio mais importante é o amor. Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. Então é lindo. E por que coração azul? Porque a maioria a gente vê coração rosa, vermelho. Por que coração azul? A minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos. Ela, em um momento muito difícil da vida dela, ela me chamava muito, mãe, quero sua atenção. E eu, por ter um outro filho, adolescente, que tinha mais dificuldades, eu dava muita atenção para ele. E não estava dando atenção para a Lívia. E ela, mãe, quero sua atenção, quero sua atenção. E em algum momento, acho que o Espírito Santo me tocou. E nas coisas da escola ali, eu vi um coração de glitter azul. Aí eu peguei e falei assim, filha, quando você quiser falar com a mamãe, me dá esse coração. Que aí eu vou entender que você está precisando de mim, que você quer falar comigo. E aí eu já estava aplicando a educação, a disciplina positiva, sem saber. E aí, quando ela olhou aquele coração de glitter azul, chama a atenção da criança, né? A semana inteira, umas 5 vezes, ela me dava o coração azul. Umas 5 vezes. Eu tinha que parar. Filha, o que você precisa? Filha, o que você quer? Aí, depois de um tempo, ela foi pegando confiança. E aí, ela parou de dar tantos corações azuis, porque ela sentiu o quê? Firmeza na mãe. Né? Então, o primeiro princípio é o amor. Segundo princípio, outra surpresa aqui na caixinha. O pedagogo é fogo, né, gente? Traz um monte de coisas, olha. Olha o que nós temos aqui. Uma bússola. Orientação. Orientação. E o que é a... Olha que perfeito. Pastor, me passa a sua Bíblia. Claro. O que é isso aqui? Orientação. Não é? Deus deixou essa carta pra gente, uma orientação. Então, o segundo princípio da disciplina positiva é orientar a criança. Então, você ama, Deus é amor. Depois você orienta. São 4. Terceiro, que eu acho que é o mais difícil para uma mãe, pastor. Olha, o que vocês percebem aqui? Paciência.
Paciência. Quando você está com fome, aquele cheirinho de pão de queijo. E eles conseguem esperar? Não consegue Não esperar, consegue. Ana. Seus filhos conseguem, pastor, esperar? Imagina. Imagina de forma alguma. E aí você tem que trabalhar com eles isso, a paciência. E você tem que ser paciente, porque se você não é paciente, você não consegue trabalhar com ele. É mais difícil o adulto trabalhar a paciência ou a criança? É, O adulto. E junto com a paciência vem o quê? Ai, gente, que difícil. Que é? Perdoar? Perdão. Perdoar. Então, como é que a gente não pode colocar a disciplina positiva com a Bíblia, né, pastor? Já falamos de amor, já falamos de resiliência, de perdão, de paciência, de orientar o aluno. E o último, que eu acho que é um dos mais difíceis como mãe de um adolescente, vamos ver se vocês adivinham, acho que esse está mais fácil. Exemplo. Exemplo, imitar. Exemplo, imitar. Exemplo de comportamento. O meu filho adolescente vai me imitar. Eu acredito, professora, que não só o adolescente, né? As crianças, elas são umas esponjinhas. Elas copiam a gente em pequenos detalhes. E a gente não quer que elas copiem naqueles detalhes que a gente nem gostaria que elas vissem, né? Porque, como você falou aí, de exemplo. Quantas vezes nós pais damos o exemplo, às vezes, na nossa entonação de voz, na nossa paciência. Então, eu acredito que a educação positiva precisa começar em nós também como adultos, né? Pastor, à luz da Bíblia, como que a gente pode educar, ensinar positivamente? essa pergunta provavelmente alcance muitos pais que estão acompanhando aqui, que talvez se sintam como eu. Estamos juntos, pastor. Estamos juntos. Eu já vou começar confessando os pecados aqui. Viu? É o seguinte, a gente tem um gap de gerações muito grande, né? Eu acho que eu sou millennial. Eu também. Milênio, né? Então, a gente vai entender um pouco assim, né? Depois de nós dizem que vem os perennials, né? Se eu não estiver equivocado aqui. Mas a nossa geração, ela foi criada num contexto de educação muito diferente, que era um contexto não positivo, mas objetivo, ou até mais do que isso, Mais né? que isso, né? Talvez punitivo, Opressivo, né? Opressivo. Punitivo. É mais difícil. E assim, a gente cresceu sobre essa sombra, essa realidade da punição. Às vezes, eu amo meus pais, né? Entendo muito bem que eles fizeram o melhor para mim, mas o contexto era outro, de mundo, de vida, de percepções. E nós estamos hoje num contexto em que há talvez muito mais dificuldade para você executar essa educação positiva no contexto cívico, social e até mesmo religioso e espiritual. Vou falar um pouquinho antes de falar da minha vida ou daquilo que a gente encontra dentro de casa, vamos falar de igreja. Se você está assistindo, foi criado em igreja, você sabe que a igreja era até muito mais punitiva. Sim. Eu me lembro que para uma mulher pintar o cabelo Nossa, era motivo de disciplina. A mulher usar qualquer coisa nas unhas era motivo de disciplina. E a mulher que fazia isso, ela andava assim, com as mãos fechadas, porque era um contexto diferente, religiosamente falando. Sim. Se a gente for também pensar no contexto familiar, era também muito diferente. Porque você tinha a punição física. Sim. E muitas vezes, outros assuntos não entravam. Vocês vão ter, acho que em algum momento, especificamente falar sobre sexualidade, por exemplo. Sim. Mas era um tabu. Ninguém falava sobre esse tipo de coisa, né? E hoje se fala muito mais sobre isso livremente, se fala muito mais sobre a questão também da punição ou da questão de não se punir, não se corrigir. A minha visão sobre isso todo contexto gera uma reação. Então, nós vivemos numa época em que a punição ela era exacerbada, não sei se esse é o adjetivo correto. Ela era demais. E como tudo na vida, há um pêndulo, né? Sim. Então a gente sai de uma realidade E vem para uma outra. Né? e a gente vem para uma outra. Era necessário corrigir algumas coisas. Mas pode ser que hoje Não funcione. Né? o pêndulo também esteja indo para outro lado, né? Para eu encerrar esse meu momento aqui de fala, eu acho que toda educação ela precisa estar baseada em dois pilares.
na perspectiva bíblica, o amor e a justiça, que pode ser entendida como uma disciplina, né? Como disciplinar, né? Eu acho que a gente tem que discutir isso aqui um pouquinho para ajudar quem está lá a compreender, tanto à luz da Bíblia, à luz das teorias, e trazer isso de uma forma mais fácil, né, para quem está acompanhando. As redes sociais, pro Ana, ela mostra muito assim, ó. Filho, você quer tomar banho às 3 da tarde ou às 5 da tarde? Isso que eu iria perguntar também. Até onde que a educação positiva ela pode ser benéfica? Se oferecer muitas opções realmente é efetivo na educação da criança. Será que funciona? É exatamente isso. A rede social tem mostrado uma disciplina positiva que realmente não é isso. Então, quando você fala assim, ó, filho, você quer tomar banho às 3 da tarde ou às 5 da tarde? Ele vai escolher 3 ou 5. Houve uma mudança? Ele mudou? Não. Ou às 3 ou às 5 ele vai tomar banho. Agora, se você fala assim para ele, filho, você chegou da escola, você precisa fazer lição de casa. Você quer tomar um banho para você ficar mais tranquilo? E aí você vai conseguir fazer a lição de casa com mais atenção? O que você acha disso? Você prefere, já chega, já está com a energia da escola, faz a lição de casa e depois que você fizer a lição de casa, você toma banho? O que você acha? Escutar. A escuta. Então, assim, o pai tem que escutar o filho, tem que ter um diálogo e aí tem mudança. Sim. Se não houve mudança, não teve educação positiva. Sim. E uma coisa que eu acho perfeito, pastora, aí você pode falar melhor pra gente. Tem um seriado que eu gosto muito, Os Escolhidos. Quando você vê Jesus conversando com os discípulos assim, ele usa 2 coisas sensacionais: firmeza e gentileza. Quando Jesus está andando com os discípulos escutam Jesus, pastor? A sensação que eu tenho, eles escutam, mas muitas vezes eles não compreendem, né? Porque Jesus ele é muito didático, aí o que ele faz? Ele vai trazendo elementos do cotidiano para que eles consigam, de fato, escutar e ouvir, né? Dando exemplo. Dando exemplos, que é um dos pilares que nós falamos, né? Agora, vocês acham que essa geração que nós temos, né, dos nossos filhos, dos alunos que você tem lá, o que eles precisam para entender? Porque tem que fazer um significado. Eu também tenho 3 filhos, né, e idades totalmente diferentes. Eu tenho agora 2 adolescentes em casa e um que está se tornando jovem, mas ainda oscila ali na parte da adolescência, né? Mas para ele sempre tem um porquê a mais. Tá, por que eu tenho que fazer assim? Como que será que a gente deveria orientar ou essa escuta ser de maneira tão assertiva que ele entenda e torna significativo para ele aquela ação, né? Por exemplo, mãe, por que eu tenho que tomar banho às 3 ou às 5? Eu não posso tomar banho às 8? Porque essa é a geração de agora. Não é, pastor? Você tem pequenininho, mas eu tenho certeza. Não. Questionarem coisas assim. Ou então, porque lá em casa a gente prioriza comer fruta de manhã. E todo dia, mesmo que a gente ensina desde criancinha, desde bebezinho, por que eu tenho que comer fruta? Eu não posso começar pelo pão? E a gente explica. Mas para essa geração parece que precisa ter significado. Eu tenho que entender o porquê disso. Como que, como professora, você pode fazer isso? Mas você concorda que eles estão corretos? Tem que ter significado para eles? Porque, gente, vamos lá. Da nossa criação, nós somos a geração milênio, certo? Você? Eu não. Você não. Você é perene para frente, né? Mas olha só, na nossa geração, os nossos pais falavam assim, você vai fazer isso porque sim. Acabou, tô mandando. Por exemplo, na escola, você tinha que conjugar aquele monte de verbo. Você não sabia para que você estava conjugando, não tinha só presente, passado e futuro, tinha o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente. Nunca entendia isso. E aí, uma vez, eu cheguei para a professora e falei, professora, por que eu tenho que fazer isso? Ela olhou para mim e falou, senta e faz. Nossa. E eu falei, ok, vou fazer, porque a gente já tinha uma noção do que vai acontecer, do que ia acontecer, né? Só que a criança de agora, ela quer saber assim, tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Aonde eu vou usar isso aqui? E tá certo, porque eu acho que eles estão à nossa frente nisso, né? Não estou falando que questionar, na nossa época, era sinônimo de desrespeito. Mas talvez, igual o pastor falou, os nossos pais nos deram a educação que eles podiam, talvez as que eles tinham, né? E foi continuando reproduzindo. Hoje a gente não precisa reproduzir, mas a gente também não pode perder a mão.
Como fazer isso? Então, eu acho que o grande segredo é devolver a pergunta para a criança. Sabe? Então, por exemplo, assim, vamos pensar naquele adolescente que não gosta de fazer lição de casa, tá ali no primeiro ensino médio, não sabe o que vai fazer de faculdade, não gosta, tira notas baixas e a família não está feliz, ele não está feliz. Querido, se você estudar, você vai alcançar um carro, você vai alcançar um bom emprego, você vai alcançar um apartamento, você vai alcançar uma namorada. Então, não focando só na parte sociofinanceira, né? Mas assim, mostrar para ele que o benefício de estudar vai ter o quê? Ele vai receber uma troca. Então, ele tem que entender também que tudo que ele faz tem um objetivo, tem um porquê. Porque o adolescente agora, ele é muito... Ele pensa agora, ele não quer pensar lá na frente. Então, tentar trazer para ele, o que você acha de estudar? O estudar é benéfico para você ou não? Se você estudar, você vai alcançar um bom emprego. Se você não estudar, você vai alcançar um bom emprego. Então, aquela pessoa que vai te colocar, vamos supor, você quer um emprego numa grande empresa, ele vai pegar aquela pessoa que fala inglês, que estudou bem, ou aquela que não fala inglês, não estudou bem. Então, mostrar para ele que os atos dele hoje têm uma consequência. Então, eu acho que se ele começar a compreender isso, ele vai conseguir entender. Enquanto você estava falando aqui, me veio um pensamento que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho, estou falando da minha impressão, né? Eu acho muito mais difícil você ser um juvenil, um adolescente, um jovem hoje do que no passado. E vou dizer por quê. Na minha perspectiva, há um positivismo tóxico. Porque na nossa geração, você tinha a televisão, por exemplo, no meu caso é aquela bem antiga, né? Que você tinha que apertar o botão, toque, toque, toque. Sim. Você tinha 6 canais para escolher. E era só. 6. Então, onde que eu vejo um positivismo tóxico? No excesso de De possibilidades informação, sim. e de escolhas. Por exemplo, os meus filhos, eles não gostam de assistir televisão, no sentido de assistir um canal. Eles programa. gostam de assistir o streaming, ou nem o streaming, na verdade. Eles gostam de assistir o YouTube, porque lá você tem... na minha geração, a gente tinha só 6 botões. Aí depois foi passando o tempo, vieram os canais que você podia passar. Eu lembro que eu gastava mais tempo procurando do que assistindo. Então, eu acho que para essa geração hoje, que ainda você tem muito mais escolhas, porque você tem aí não só os streams, você tem agora o YouTube e por aí vai, eu acho que a possibilidade, vou pensar aqui, um jovem que ele vai se deparar com o mercado de trabalho. No passado, a pessoa escolhia uma boa profissão que desse para ele condição de ter o que ele gostaria. Só que hoje essa geração, ela tem a possibilidade de ter dinheiro, talvez até mais dinheiro, sem ter uma profissão. E sem estudo, talvez. Os youtubers e parará e parará. Então, Gamer, né? o que gamer, e assim, para eles o retorno é muito menor, porque para você, se você for bom naquilo que você faz, com os materiais adequados, você não vai precisar passar 4 anos Estudando. para você ter esse retorno financeiro. Eu vejo às vezes alguns influencers, claro que não são todos, mas alguns que com 12 anos, 15 anos, eles chegam para o pai e falam, pai, aposenta, porque eu posso bancar a sua vida. Gente, com 12 anos, 15 anos, eles são milionários. Então, assim, eu acho que isso, para um jovem, se torna ainda mais difícil. Estava conversando com um amigo que o projeto dele é fazer medicina. Ele vai ter que entrar na faculdade, Sim. que já não é fácil, passar 6 anos, Sim. o que não é fácil. Depois ele passar talvez 5 anos, 6 anos para... Então, assim, hoje é tudo muito mais rápido, muito mais... Imediatista, né? Então... E a gente falando do exemplo, eles querem ter esse exemplo do gamer, né? Que eu vou ganhar mais, é mais rápido. Então, aí a gente volta para a Bíblia, né? O exemplo, como é importante, né? A gente... Mas aí não torna também... É que explicar isso para eles também deve ser difícil, né? Por exemplo, eu acredito realmente nisso, pastor, que hoje a influência das redes, das mídias, dos influencers, tem tornado os nossos adolescentes, assim, mais expostos a isso, né? Mas e a maturidade para lidar com isso? Como que a gente explica? Como que a gente... Porque, assim, olha, a gente vê também vários youtubers, sim, super viralizando, e de repente há uma queda. Quem não consegue se manter nesse mercado por muito tempo, há uma queda. E a gente ouve de youtubers, influencers com depressão, porque perderam tudo. Então, como explicar o passo a passo? Será que teria um passo a passo para essa geração de agora? Da maturidade para ter as coisas. Será que isso teria como fazer isso de forma significativa para eles? Aí eu devolvo isso para vocês. Profundo, hein?
Eu acredito que é errando. Errando que eles vão ter essa maturidade. E a disciplina positiva, ela traz mais ou menos 54 ferramentas. Por isso que eu trouxe a ferramenta. Você acha que 54 ferramentas, 54 maneiras de lidar com isso é suficiente? Não, porque cada ação Cada ação. é uma ação. E cada pessoa Age de também. uma forma diferente. Só que mesmo eles podendo errar mais, essa é a sensação que eu tenho, né? Que a gente cresceu, uma fase que se você errasse, você era cobrado muito forte por isso, né? Em todos os aspectos. Mesmo essa geração podendo errar mais, a sensação que eu tenho é que eles são mais inibidos. Para começar relacionamentos de amizade, relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais. Tanto é que há uma tendência no mercado de voltar pessoas que aguentam mais o tranco. Sim. Que é uma geração que teve essa disponibilidade positiva e parece que não estão reagindo muito bem. Então, eu acho que a gente ainda precisa tentar encontrar meios para ajudar esses que estão chegando, porque eu verdadeiramente não acho que você ter mais significa que você tem coisas melhores, mais opção de escolha e tal. Talvez se você tivesse um pouco mais restrição, para eles seria o melhor. Mas e aí? A gente não vai conseguir mudar o mundo. Não. Como usar essas ferramentas para ajudá-los? Porque eles também estão expostos nos lugares, né? Nos locais. Eles estão expostos na escola. O Aí tempo todo, né? eu pergunto uma coisa. Que papel a família tem nisso? Então, eu vou dar um exemplo assim bem simples para vocês entenderem. Bem simples do dia a dia nosso, tá, pastor? Você que tem um bebezinho, né? Você sabe. A criança pega um suco de uva que vai manchar todo o sofá da sua casa limpo Ai, meu pai. num copo de vidro. Ai, E senhor. aí quebra, cai. O Aí a pastor mãe, já está sentindo que vai perceber. isso já aconteceu ou ele está Algumas vezes. Aí a mãe fala, nossa, já falei, você não tem jeito mesmo. Copo de vidro, você nunca mais vai tomar suco em copo de vidro. Agora você vai em copo de plástico. Né? A tendência na nossa correria do dia a dia é falar assim com a criança. E aí você para um pouquinho e fala assim, nossa, você se machucou? Você precisa de ajuda para limpar isso? Acalmou. Você já não assustou a criança, né? Porque a criança já está se punindo, ela já sabe que ela fez coisa errada, ela sabe que fez coisa errada. Calma, vai devagar, para você não cortar a sua mão. Precisa de ajuda? Quer que eu pegue um pano para você? Vamos pensar o que a gente pode fazer para não acontecer isso de novo? Você queria assistir televisão com um copo na mão, né? Só que onde a gente deve almoçar? Na mesa, com a família. De repente, ali eu poderia estar conversando com você. Filho, como é que foi seu dia? Como é que foi na escola? Sabe, você não me ajuda? Tem algum trabalho para fazer? É o momento de você estar com um copo de vidro na mesa. Vai derrubar? Provavelmente não, porque está seguro ali na mesa. Então, é esse exercício que o pai precisa fazer, essa autorregulação com a criança, para poder acalmá-la. Porque ele já sofreu ali. É aquela coisa quando a criança cai. Eu falei que você ia cair? Agora é hora de arrumar o machucado, de passar, de acolher. Exatamente, Bruna, acolhimento. Aí eu me pergunto, porque é o seguinte, quando uma visita vai na sua casa, e isso acontece com o filho da visita, a gente não vai responder. Não, que isso, meu? Será que nossos filhos não olham para isso e falam assim, poxa, eu gostaria de estar sendo vivida, né? Ou até mesmo, a gente tem que pensar nisso, porque às vezes você prepara todo um ambiente para receber alguém e a gente deixa de preparar esse ambiente para receber os nossos, né? Acredito que no papel de pais, né, educadores, a gente precisa ouvir mesmo, dar voz a esse adolescente, a essa criança. Mas a gente precisa criar também neles a confiança de que eles precisam ouvir quem talvez tem mais experiência. Como que a gente faria isso? A Bíblia, o processo de ensino-aprendizagem, se você for pegar o Antigo Testamento, ele é baseado no Shema, né? Deuteronômio 6, né? Ouvir, Israel. Ouvir. E aí, a gente tem duas direções diferentes para ouvir. Você pode ouvir as vozes exteriores e as vozes internas, que são aquelas que dizem respeito a você. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque esse exemplo que você deu, professora Juliana, cutucou minha alma aqui. Porque assim,
a paternidade para mim foi uma coisa muito complexa, muito difícil. Não sei se para você, para mim foi. Eu ainda estou formulando a paternidade, né? Meu filho mais velho tem 8 anos. E eu percebi que eu, sem filtro algum, eu simplesmente estava reproduzindo o que eu aprendi, né? E quais foram os efeitos disso? Eu comecei a perceber no comportamento dele e tudo mais, né? Você derrubou de novo, olha aí, já falei. Se bem que o meu menino, ele tem uma característica. Se você fala, ele obedece. As duas, meu pai amado. As meninas é mais calma, pastor. Imagina, de forma alguma. Pelo menos lá em casa não. Pelo menos lá em casa não, né? Eles, por exemplo, ele guardou bonitinho os livros que ele tinha da escolinha, ele tem tudo certinho, ele guarda, organiza. As duas rasgaram tudo. Então é assim, né? E eu comecei a observar no comportamento deles que o problema não estava na educação que eu estava passando de lá para cá. Ou melhor, daqui para lá, mas não estava de lá para cá. Então, essas vozes interiores eu precisava equalizar. Então, ainda hoje, a terapia me ajuda a entender que a educação eu não preciso dar para ele. Eu estou precisando me corrigir. Então, como pai, eu estou tendo que aprender uma segunda vez, para depois ensinar pela primeira, né? Eu lembro que tudo aquilo que eu criticava do meu pai, eu estou reproduzindo. Então, é uma coisa muito complexa. Então, no meu caso, falando por mim, para eu dar uma educação positiva, eu tenho que tirar tudo aquilo de negativo que eu vivi, né? E não é fácil. Eu falo por mim, não é fácil. E até porque eu não tenho esse treinamento profissional, que é uma coisa que faz a diferença. O professor, ele tem todo jeitinho, ele anda com uma caixinha, né, para ilustrar. A gente não, vai na correria da vida. No embalo, né? No embalo, né? Então, eu acho que a questão do ouvir, ela é muito importante. A Bíblia trabalha a questão do ensino-aprendizagem na questão do ouvir. Você ouvir aquilo que está ao seu redor, né? A necessidade, você observar. E ouvir você mesmo. Você tem que se ouvir às vezes. Quais são os seus medos, suas inseguranças? Por que você é tão duro? Por que você é tão rígido? Por que você é um hipócrita? Quando chega uma visita, você trata bem, mas chega o teu filho, você dá-lhe nele, né? E é um livro que eu gosto muito que fala sobre isso, que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler, que fala exatamente sobre essas questões. Olha e tem um livro que você está lendo também, né? Sim, eu até, antes de começarmos aqui, eu mostrei para eles, não começou com você, né? Como quebrar esse ciclo que você foi ensinado, né? Gente, eu estava escrevendo essa semana, porque meu filho está terminando o 3º médio. E aí pediram para a gente escrever uma carta como se fosse uma carta de despedida ao 3º médio e bem-vindo à nova etapa da vida dele. Eu nunca pensei que eu fosse chorar tanto escrever uma carta. Não tinha nem 30 linhas, mas quando eu comecei com o nome dele, aí eu falei, minha nossa, o que eu vou escrever aqui, né? Mas, sem trazer emoção aqui, mas eu coloquei uma foto dele de quando ele terminou a formatura do Pré-2. Encontrei no meu celular, coloquei e eu falei, gente, parecia que era ontem. E hoje eu olho para o Pedro e falo assim, ele copiou muita coisa boa, graças a Deus, mas ele copiou muita coisa negativa. E na carta eu coloquei, filho, e eu ainda louvo a Deus porque em meio a você ter visto tanta coisa negativa na educação que seus pais deu para você, você deu bom. Essa é a linguagem dele, né? Você deu bom e eu acredito que você ainda vai dar muito bom. Porque as crianças também têm um poder de resiliência. A gente tentando acertar, a gente erra muito como pai, né? E tem também a questão da reprodução do que foi ensinado a nós. E por mais que a gente estuda, leia sobre o assunto, faça terapia, no corre-corre, a gente não consegue, às vezes, ter uma caixinha ou um coração, ou simplesmente falar, filho, olha, mas você consegue dar alguns sinais. Por exemplo, lá em casa eu falo, gente, quando eu estou estressado, não é hora de perguntar que dia que você vai sair com seu amigo. Porque eu que vou ser Uber. Perfeito. Então, se eu estou estressada, não me venha perguntar o que eu vou falar. Você não vai. Você comunicou ele que nesse momento Não. ele ainda não pode te chamar. A comunicação, como é sensacional, né? Isso. Mas também eu preciso entender que nem sempre ele vai ter essa leitura das minhas dificuldades, das minhas situações.
os nossos pais, quando a gente olhava para eles, a gente via no olhar deles e a gente já entendia. Essa geração de agora, se você olha diferente, ele já pergunta, por que que você está malhando aqui? Eu não entendi o que você quer dizer, né? E às vezes você tem que explicar, filho, eu estou te olhando assim, porque essa situação não é favorável, não é agradável, não está certo. Explicar o porquê. E essa paciência é o X da questão. Quando a gente fala de educação positiva, aquilo que você falou, pastor, será que a gente não tem que se educar? Não é uma coisa que veio dessa educação para cá, primeiro, para entender essa geração? E, ao mesmo tempo, não perder a mão, porque a gente pode ser tendencioso a deixar eles seguirem fazendo o que eles quiserem. Porque eu não posso também fazer como meu pai e minha mãe faziam. E aí tem aquela perguntinha bíblica que você estava aqui, sim, querendo fazer. Porque a gente vai errar como pais. Isso é certo. Na carta para o Pedro eu escrevi: filho, eu fico triste com a vida ser tão justa, eu ser mãe tão nova e ter você como primeiro filho para ensinar. Eu não tive um teste antes, né? Eu não tive um teste antes. Hoje, antes de você colocar essa pergunta, por exemplo, o pastor falou uma coisa muito interessante. A disciplina positiva, ela fala assim, respeito mútuo. Então, eu me respeito. Se eu não me respeitar, eu não consigo respeitar o outro. Então, quando você deixa para trás tudo que aconteceu lá na educação do seu pai, você está se respeitando, você está falando, chega, agora é uma nova etapa. Então, não tem como acontecer uma disciplina positiva se não tem respeito mútuo. Eu me respeito primeiro, porque se eu não me respeitar, eu não consigo respeitar o outro. E a gente só consegue isso como? Andando com Deus. Exatamente. Andando com Deus. Exatamente. Você deu o exemplo do copo e você falou da questão de respeito. Eu lembrei de algo que eu li hoje de manhã. Era uma mulher, ela estava acompanhada da filha, atípica, no avião, e a mulher estava discutindo com uma moça sentada no centro da janela, porque a criança estava chorando e porque queria ir na janela. E chorou e fez um escárnio, uma bagunça. A mulher foi lá e começou a gravar a moça porque ela não queria ceder o assento, que ela tinha desembolsado um valor maior para estar lá, com razão, ela não queria sair. E eu pensei comigo mesma, puxa vida, esse era o momento ideal para essa mãe ensinar para a criança sobre respeito. Exatamente, autorregulação, limites. E pensando nisso, como que os pais hoje em dia, eles podem equilibrar a educação positiva, mas ao mesmo tempo não perder a mão, estabelecer limites? Como que eles podem fazer isso? Quando eu trago de novo Os Escolhidos, que eu acho lindo, né? Eu já assisti umas 3 vezes esse seriado. E Jesus trabalha com firmeza e gentileza. Então, assim, o pai tem que estudar. O pai tem que estudar, o pai tem que orar muito, andar com Deus. E é no dia a dia, é o teste, é ali. É o que a professora Ana Paula falou, a gente nem sempre tem uma caixinha com o coração azul. É ser amoroso. Amor, eu acho que o amor é a chave de tudo. Você vai aprender com o seu filho. Como se aprende? Escutando. Sim. Escuta ele. E a ferramenta, de novo, vou pegar a ferramenta para o Ana, eu juro que é a última vez que eu vou pegar essa ferramenta. Pode pegar. Por exemplo, assim, o adolescente, não fala que ele está errado. Não é o adolescente que está errado. É o que ele trouxe que é o errado. Então, vai lá, aperta. Aperta aquela porquinha que está molinha ali que você vai conseguir. Então, mostre para ele, filho, vamos resolver esse problema. Tudo tem solução. Tudo tem solução. Aí surge a minha pergunta. Essa pergunta, porque para você fazer. Lá em Provérbios 13, 24, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, como os pais, eles podem disciplinar com amor? Qual o passo a passo? E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia fala muito sobre a disciplina, né? Alguns versos, né, eles até acabam ficando muito conhecidos, né? Se vocês me permitem. Claro. Deixa eu dar uma lida aqui. Por exemplo, Provérbios 23, o verso 13, diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, esse verso aqui é usado por aqueles que talvez queiram ser muito duros nesse processo, né? O que isso aqui está querendo dizer?
Antes de explicar um pouquinho, deixando você curioso aí, né? Se é que tem alguma explicação, mas a disciplina que a gente pensa hoje é a disciplina que a gente muitas vezes viveu na base do trauma. Você apanhou sem saber o porquê, Muitas vezes. né? Você de repente viu aquela havaiana de pau voando e pá! Tentou se desviar, né? Desviar e tal, ela não faz curva, né? Então, assim, às vezes se apanhou com força excessiva, sem explicação, coisa do tipo. Então, a reação é, isso aqui está errado. Não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Se você vai lá em Hebreus 12, o verso 5, né? Até vou ler também, porque é muito lindo esse verso aqui. Depois eu volto para Provérbios, para deixar você, a nossa audiência aqui, né, curiosa, conectada, né? Mas Hebreus 12, 5, por exemplo, diz assim, né? Hebreus 12, 5, o verso 6 é o mais forte, né? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O que a Bíblia fala sobre disciplina? A palavra disciplina, como substantivo, no Novo Testamento, é a palavra paides, que significa literalmente o quê? Você manter uma criança, até curioso isso, né? Porque o prefixo pai no grego significa criança, filho, pequenos, né? E a gente associa no português, né, com alguém já crescido, experiente, mas não. Desse processo nasce a palavra paidagogos, que dá origem à pedagogia. Então, o que significa a disciplina? É você manter a criança num processo de instrução que seja rígido. Não necessariamente o uso da correção física. Então, quando a Bíblia fala, no Antigo Testamento, que é uma outra língua, né, não retires da criança a disciplina, a mesma coisa é, você não pode dar para a criança o livre curso das vontades, das paixões e dos desejos. Sim. Só que lá em Provérbios, quando diz assim, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá, o que ela está querendo dizer aqui? Ela não está dizendo que você deve corrigir como norma básica. Ela está usando um exemplo extremo. Se você errar e até mesmo chegar no fato de corrigir fisicamente, isso daí, ela não está apoiando como sendo você tem que corrigir com vara, bater, machucar, ferir toda vez. É o seguinte, se você chegar nesse limite extremo, ainda assim, ela não vai morrer. Como que eu sei que Provérbios está trabalhando com uma linguagem exagerada? Se você voltar no mesmo capítulo 23, o verso 2, diz assim, mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. A Bíblia está dizendo o quê? Que é para você, eu como demais, põe uma faca na sua garganta? Claro que não, ela está trabalhando com extremos, com uma linguagem exagerada, para dizer o seguinte, isso não pode faltar, ainda que você se exceda em alguma coisa, não deixe faltar, porque a falta é pior, aliás, o excesso é pior do que a falta. Então, a gente tem que ter a correção no sentido de dizer, filho, você tem que passar por isso, esse é um processo de correção do seu caráter. Então, é nesse sentido que a Bíblia nos orienta a disciplinar, a corrigir. Mas isso, a Bíblia nunca trabalha ou isso ou aquilo. Não. A correção, ela não deve estar numa outra direção do amor. A justiça e o amor, elas têm que andar sempre juntos. Porque senão vai ser uma sugestão. Né? Eu acredito nisso, que se você der ou isso ou aquilo, vai ser uma sugestão e não vai ser uma correção de rota. A gente está caminhando para o final, né, desse episódio. E, assim, sobre educação positiva, eu acredito que a gente nunca vai acabar o assunto, porque é uma ciência educar o ser humano, né? Ensinar um ser humano, cheio de tantas peculiaridades que cada um tem, né? Deus nos fez tão, assim, cheios de detalhes. A emoção que eu tenho pode não ser a sua, pode não ser do seu filho, né? Dos nossos filhos. Então, é tão difícil, nunca vai acabar. Mas eu queria agora que vocês falassem, então, princípio básico, para que quem está em casa nos ouvindo, o que eu poderia fazer? Qual é o norte principal, sabe? Para eu acertar, para eu ter mais acerto. Se você errou até agora, o que fazer? O que eu posso fazer para corrigir a rota?
como eu posso educar positivamente, mas também não perder a mão? O pastor usou aí vários textos bíblicos e você falou no início de que nós deveríamos orientar, né? E que a Bíblia, ela tem um papel fundamental, se não for essencial, nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, como fazer? Qual seria o passo a passo para quem está lá em casa, que tem os filhos e que talvez já esteja assim, o que eu faço para eu fazer? Dicas, mesmo práticas para isso. Vamos lá. Que pergunta, hein, pastor? Eu acho que a escuta, né? Para mim fica a escuta. É ouvir seu filho. Filho, eu errei, me ajuda. Como é que a gente pode chegar nisso juntos? Porque não tem uma bula, né? Apesar que, assim, eu estava pensando aqui enquanto o pastor falava. Quando o seu filho está com infecção de ouvido, você pega um remédio, qualquer remédio da farmácia, ou você vê um que foi na Anvisa, direitinho, para você curar aquilo? É igual com a criança no emocional. Essa disciplina positiva é um programa socioemocional. Ela foi pesquisada, ela foi estudada, tem de mais de 88 países aí trabalhando ela, porque funcionou. Então, ela funciona. Então, o que eu diria, por Ana, voltando para a sua pergunta, escutar o filho e dizer para ele, vamos juntos entrar num acordo. Vamos juntos tentar. Vamos errar juntos? Vamos. E se errar, não desanima. Não desiste. Acredita no seu filho. E, de novo, o que a gente pode fazer isso para consertar? Pensa na ferramenta, a ferramenta conserta. Não joga fora. Então, eu acho que a escuta é o... Como não perder a mão, pastor? Como eu escutar, trazendo isso que a professora Juliana trouxe, mas eu também, como pai, como responsável por aquele ser em formação, não perder a mão disso. A palavra que resume isso, e é a palavra que eu vejo assim que mais se encaixa com a expectativa dessa geração que está chegando agora, né? É a palavra coerência. Quando a gente perde a coerência, você perde o propósito. Aí você não vai estar corrigindo, você vai estar ferindo, vai estar machucando, coisa do tipo, né? Quando o Provérbios 3,12 diz assim, o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quando toda a disciplina ela é baseada numa atitude coerente, filho, eu amo você, mas isso aqui está errado e eu não posso compactuar com isso. Quando isso está presente, qualquer tipo de disciplina ou correção vai ser compreendido pelo filho. Quando se dá essa oportunidade para reflexão de quem está no erro, né? Então a coerência ela precisa estar presente. E aí é difícil porque às vezes a gente tem os nossos caprichos, né, como pais. Por que eu não posso ir? Não, porque eu não quero. Porque esse tipo de coisa perde a validade. Então a coerência ela demanda de quem está corrigindo, de quem está sendo corrigido, entrar num processo mútuo de crescimento e aprendizado. E aí que eu, como pai, preciso estar apto a reconhecer. Posso dar um exemplo aqui? Claro. Contar um pecado. Eu uma vez estava saindo, né, de carro, na garagem de casa, e eu não conseguia enxergar pelo retrovisor que o meu filho tinha deixado a bicicleta atrás. E a bicicleta, eu passei por cima da bicicleta e arrebentou o para-choque do meu carro. Bom, e eu fiquei furioso. Eu saí com a bicicleta, entrei dentro de casa, olha só, e ele não estava lá, né? Nervoso, peguei a cadeira e joguei no chão e quebrei a cadeira. Até hoje, os meus filhos chegam, papai, você lembra quando você quebrou a cadeira? Você não pode fazer isso, papai. Porque a gente não pode fazer isso com as coisas, jogar no chão e quebrar. Então veja, qualquer raiva que eu tivesse naquele momento não se justificava. Até para crianças. O que eles não viam em mim? Coerência. A coerência de eu já falei que tem que guardar a bicicleta no lugar, toda vez a mesma coisa. Esse discurso, com a minha atitude de pegar uma cadeira e jogar no chão, para eles, até hoje, eu já tenho 2 anos, até hoje, os 3 chegam para mim, papai, você lembra quando você jogou a cadeira no chão, que você quebrou? Então assim, eu acho que a coerência, ela iguala a responsabilidade de quem corrige e de quem é corrigido. Perfeito. E a gente viver sobre uma coisa, o princípio do amor. Porque o amor não existe sem a justiça não existe sem o amor. Então, eu acho que se você é pai, sabe que exagerou, que você errou, até hoje eu preciso pedir perdão por isso. E não há erro nisso, né? Porque é o que eu falo para os meninos, a gente erra
né? O tempo inteiro, tentando acertar. Mas isso não pode ser uma desculpa, Não. né? E não tem problema chegar no seu filho e falar, filho, eu gritei com você, tá errado. Pastora, e como que se aplicaria a educação? Tem 2 minutinhos? Claro. Como você aplicaria a educação positiva nesse exemplo que você deu do carro? Eu precisei fazer. O que eu precisei fazer? Porque eles sempre me cobram isso. E isso é um exemplo, né, dos muitos Sim, que a gente já sim, viveu, né? com certeza. Mas eu cheguei para eles e eu pergunto para eles, escuta, vocês acham que o papai fez está certo? Não, não está certo. Bom, então se não está certo, o que vocês acham que o papai tem que fazer? Aí tem que fazer diferente. Aí o que eu fiz? E isso que você fez, está certo? Não, não está certo. E aí? O que você tem que... Não, tem que fazer diferente, né, papai? Então, assim, eu hoje me coloco dentro de exemplos, de situações, dizendo, isso aqui que eu estou fazendo está certo ou está errado? Está errado, está certo. Outra coisa, isso aqui. Às vezes eu cobro e tal, e às vezes eu estou lá e eles falam assim, papai, o que você está fazendo não está certo, né? É verdade. Aí quando eles estão, eu falo, e aí, vocês estão certos ou errados? Você coloca eles no protagonismo disso, Da né? situação também. Eu trago eles para a responsabilidade, né? Sim, Porque eles olham para a gente, né? sim. A gente está sempre como vitrine, né? E a vitrine está lá e tem que estar bonita, porque senão alguém pode jogar pedra, alguém pode sujar, enfim. Exatamente. Então, a gente, nesse contexto, precisa entender que a gente não está numa posição superior, né? A gente está numa posição igual. A gente Mas corrige. um exemplo muito interessante, isso não é uma regra, tá? Por exemplo, a bicicleta estava atrás do carro. Estava atrás do carro. Então, a criança não guardou a bicicleta no lugar Não. certo, né? Então, de repente, assim, vamos aplicar a educação positiva nisso. Filho, papai ficou nervoso aquele dia não foi legal para mim, porque eu fui trabalhar chateado. Com certeza, pastor, o senhor ficou muito triste. esse dia, Demais, não ficou? demais. Então, eu trabalhei o dia inteiro chateado, a sua bicicleta machucou, Estragou, né? estragou a bicicleta e o para-choque do papai. Um exemplo, nós tínhamos uma viagem para a praia, não tínhamos? Agora a gente não vai conseguir ir, porque esse dinheiro que a gente pagaria o hotel para a praia, a mamãe vai ter que, o papai vai ter que arrumar. Professora. Obrigado, Senhor. Então, o papai vai ter que arrumar, só para concluir, o para-choque, a bicicleta, e nós vamos ter essa consequência. Mas o que a gente pode fazer para não acontecer isso de novo? Ah, papai, Guardar. vamos arrumar a Guardar. bicicleta num lugar. Esse lugar que você está deixando a bicicleta não está legal. De repente a família vai repensar um outro lugar para guardar a bicicleta. Então é fazer este exercício. É fácil, pastor? Não. Na hora do nervoso você tem esse equilíbrio? Não. Não. Por isso Não que é pode trabalho ser. de formiguinha e aos pouquinhos Não. a gente vai aprendendo com isso. Então, agora em uma palavra, tá? Isso na escola a gente chama-se de autorregulação da aprendizagem. Ok. Uma palavra fala para quem está em casa o que a gente tira desse momento aqui aprendendo sobre educação positiva. Em uma palavra. É difícil, gente, mas talvez essa uma palavra vai ser um resumo para quem possa entender o que nós falamos aqui. Então, uma palavra. Vai, Giovana. Respeito. Respeito. Nossa, pastor, pode? Ela pegou a minha palavra. Pode. Ainda bem que eu fui a primeira. Foi a primeira, né? Por exemplo, vou mudar. Eu penso nos 8 amiguinhos da saúde, né? Que fala de equilíbrio. Então eu vou para temperança. Temperança. Eu tinha usado coerência, mas não vou ficar com ela. Eu vou falar reciprocidade. Acho que educação é isso. Reciprocidade. É isso, gente. E a Proana? Agora você não escapou. Eu ia falar sobre Deus. A gente vai sempre errar. Nós vivemos num contexto de pecado. A gente também tem que aprender a autorregular-se. E se a gente estiver seguro na fonte segura, né, que é Deus, que vai nos mostrar o caminho, eu acredito que é mais possível, né? Fácil não vai ser nunca, porque a gente vai ter sempre que recomeçar. Mas Deus, ele é a fonte onde a gente precisa se agarrar nesse momento tão difícil, onde nossos filhos são expostos a tantas situações e precisam escolher diante de todos esses contextos. Só Deus para nos direcionar. Então, essa é a palavra que eu usaria. Inclusive, eu agradeço a presença de vocês aqui, agradeço por todo o assunto que nós tentamos falar um pouquinho, né? É difícil, é inesgotável. E se isso fez significado para você que está em casa, então mande para alguém, né? Veja junto com a sua família, talvez convide os seus filhos para eles saberem que é difícil para você também falar sobre esse assunto, ensinar eles dentro desse contexto. E compartilha, se você achar que tem significado. Segue também a gente aqui nas redes sociais e aguarde a gente para a próxima. Um abraço.
Até mais. Hoje nós tivemos a oportunidade de falar sobre a verdadeira educação positiva, Isso né, que mesmo. não está pautada na permissividade, muito pelo contrário, mas pelo respeito e pela educação. Então nós abordamos vocês nos próximos episódios e que Deus os abençoe muito. Amém.